Olá, boa noite. Estamos aqui no 5º Congresso Internacional de Tecnologia do Unisalesiano, com o tema Educação Tech, Equilíbrio, Emoção e Futuro. Eu sou a professora Daniela Navarro, docente da instituição, e estarei aqui com vocês nessa palestra, junto à nossa convidada especial, a Nathalie Rodrigues. Eu digo especial, gente, pois a Nathalie foi egressa do curso de nutrição do Unisalesiano lá no ano de 2018. Então é um prazer em revê-la, Nathalie. Ela se especializou em nutrição no transtorno espectro autista, fez pós-graduação em análise comportamental aplicada pela ABA, certificada em autismo e seletividade alimentar, pós-graduada em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos e pós-graduanda em Terapia Alimentar. Um vasto currículo, hein, Nathalie? O tema dessa palestra é os impactos da nutrição no transtorno espectro autista, o manejo da seletividade alimentar. Antecipadamente, eu gostaria de agradecer a sua presença, em nome da coordenadora do curso de nutrição, Ariadne Pires, e também do Unisalesiano. Muito obrigada. Agora é com você, Nathalie. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Fico lisonjeada de estar participando aqui com todos. Bom, dispenso apresentações. A Dani já fez uma apresentação muito completa. Muito obrigada. O tema hoje da nossa apresentação é falar um pouquinho sobre os impactos da nutrição no transtorno espectro autista, com foco no manejo da seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela pode aparecer nas crianças típicas e neurotípicas. Errei de novo. Volto. Neurotípicas. Calma, deixa meu TDAH voltar. TDAH confirmado, tá? Já com laudo, com diagnóstico. A seletividade alimentar é uma condição que pode aparecer em crianças típicas e também em crianças neuroatípicas. Crianças neuroatípicas apresentam essa condição cerca de 67% até 89%, enquanto as crianças típicas apresentam essa condição de 25% até 30%. A seletividade alimentar, nós temos 3 graus. A grave, que é quando a criança consome menos do que 10 tipos de alimento. A moderada, que é quando a criança consome de 11 até 20 tipos de alimentos. E a típica, que é quando a criança consome mais do que 20 tipos de alimentos. A seletividade, ela é caracterizada quando a criança recusa o grupo alimentar inteiro, tem preferência por alimentos ultraprocessados ou com características sensoriais específicas e também é resistente a mudanças. E quais são os fatores que envolvem a seletividade alimentar? As principais causas são orgânicas, comportamentais, sensoriais e oral. Os fatores orgânicos, eles estão relacionados com déficits nutricionais prévios, como deficiências de zinco, ferro, vitamina D, que pode alterar a percepção gustativa, olfativa e até o apetite. E isso perpetua muito a seletividade alimentar dessa criança, criando assim um ciclo de manutenção. Temos também alterações na microbiota intestinal e dos distúrbios gastrointestinais. Nos distúrbios gastrointestinais, nós temos constipação crônica, refluxo, dor abdominal, diarreia. E essa dor ou desconforto que a criança tem reforça nela a recusa por alimentos específicos, sejam eles novos ou não. E essas alterações, elas são muito frequentes no TEA. Tem um artigo que fala que dos distúrbios e das disfunções do trato gastrointestinal,
eles afetam 8 em a cada 10 crianças autistas. Então, as crianças autistas, elas apresentam esofagite, refluxo, gastrite, intolerância à lactose, tem alteração na microbiota intestinal, desregulação, apresentando disfagia, náusea, flatulência, diarreia, constipação. E aonde está o principal problema? Todos esses sintomas, quando eles aparecem, quando a criança ela é uma criança verbal e consegue se comunicar, ela consegue expressar o que está sentindo. Quando a criança é não verbal ou ela não consegue expressar que está sentindo dor, as reações a essas dores, elas vêm com irritabilidade, agressividade. E isso se confunde muito com comportamento. Então, o que acontece? Quando nós solicitamos, nós nutricionistas, encaminhamos a criança para um gastro e solicitamos uma endoscopia ou um exame que é um pouco mais invasivo para conseguir diagnosticar, geralmente são barrados esses tipos de exame. Porém, nós não conseguimos visualizar esse tipo de alteração sem um exame clínico. E também temos o eixo intestino-cérebro, que, quando tem essa alteração também da microbiota intestinal, tem uma redução na diversidade bacteriana. E isso causa disbiose intestinal, que é muito documentada também no caso das crianças com autismo. Então, nesses casos, tem aumento de Clostridium, diminuição de Bifidobacterium, lactobacilos, aumenta a hipermeabilidade intestinal, também com passagem de peptídeos opioides, que vêm derivados do glúten e da caseína. E isso também altera o comportamento da criança autista. Também tem a ativação imune intestinal, com aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, que acaba afetando ali a modulação cerebral dessa criança. E todas essas condições orgânicas, elas afetam o humor, a ansiedade e a flexibilidade cognitiva dessa criança. Ou seja, aumenta a rigidez alimentar também. Sem contar que um dos fatores orgânicos também é o estresse oxidativo no organismo dessa criança, porque tem uma diminuição da glutationa e o aumento dos marcadores desse estresse oxidativo. Então, com isso, tem alteração do ciclo da metionina e do folato, que acaba tendo um prejuízo ali na metilação do DNA, deficiências de alguns cofatores, como zinco e ferro, que também agravam esse ciclo. E também tem o fator que são os comportamentais, que vem com a rigidez cognitiva, que reflete em rigidez alimentar, a agressividade, a irritabilidade, que nós vimos que pode ser comportamental ou também pode ser algum sinal ou sintoma derivado de alguma dor que essa criança vem sentindo e não consegue expressar, tá? Então, essa rigidez comportamental, ela está ligada a alterações em circuitos córtico-estriatais e de disfunções executivas. E também apresenta uma hipoconectividade em áreas relacionadas à flexibilidade cognitiva, aumentando também, assim, a resistência a novos alimentos. Aqui do lado tem uma demonstração de como a criança enxerga e o porquê que ela não aceita novos alimentos, ou então, por que ela não aceita aquilo que é natural. Ela prefere o que é industrializado, que muitas das vezes nós chamamos de rigidez cognitiva ou rigidez alimentar. A banana, que é o que está aqui demonstrando, ela tem o processo da fase de maturação. Então, nós temos ela verde, ela de vez, ela na fase boa e ela ficando bem mais madura. Todo esse processo, ele altera o sabor dessa fruta. Então, ela vai estar um pouco mais azeda e mais doce conforme a sua maturação. Que, por sua vez, o biscoito, que está na coluna ao lado, ele não sofre alteração. Ele é sempre
o mesmo sabor, ele tem sempre a mesma crocância, então a criança não passa por nenhuma novidade, nenhuma experiência nova. Então, por isso que ela prefere aquilo que já é seguro. Bom, nós também temos os fatores sensoriais, que estão ligados ao sistema vestibular, sistema proprioceptor e o sistema interoceptivo, que além dos 5 sentidos clássicos que nós temos, que é o gustativo, o tátil, o olfativo, o visual e o auditivo, nós também temos esses 3 que influenciam diretamente nessa seletividade alimentar. Por quê? O sistema vestibular, ele detecta movimento, equilíbrio e orientação espacial. O sistema proprioceptor, ele informa sobre a posição e o movimento do corpo e dos músculos da criança. Já o sistema interoceptivo, ele percebe as sensações internas do corpo, como fome, saciedade, dor e até os batimentos cardíacos. E aí, o que acontece? Quando tem uma diferenciação na integração sensorial entre o córtex e o tálamo, causa uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade no organismo dessa criança. Ou seja, o alimento ele pode parecer muito intenso, com um cheiro muito forte, uma textura mais desagradável, ou então ele não consegue perceber o sabor ou a textura desse alimento, e aí ele mastiga de forma inadequada, ele vai para as coisas mais quentes e mais picantes, porque ele tem essa hipossensibilidade. Então, como que isso está relacionado com a seletividade alimentar? A criança ela vai passar a recusar alimentos por sensação exagerada ou então distorcida do alimento. Por exemplo, uma textura fibrosa demais vai causar um desconforto para ela, então ela vai passar a recusar. E essa diferença também pode explicar que as intervenções comportamentais isoladas, elas nem sempre funcionam, porque é uma questão neurobiológica real, não é birra. Então, tudo o que envolve a criança com o fator sensorial, nós não levamos em consideração de forma individual. Por exemplo, a criança, ela não, toda vez que você coloca um alimento próximo dela, ela se joga no chão. Ou ela sente o cheiro de uma banana, ela sai correndo gritando. Isso, muitas das vezes, os pais acabam considerando como um momento de birra, mas é um comportamento de fuga ou então de expressar aquilo que está machucando. Se ela não consegue falar e verbalizar, sinalizando que aquele alimento está causando, ela acaba sinalizando com o corpo. Temos também os fatores orais, que eles estão ligados com a mastigação, a coordenação da língua e a deglutição dessa criança, tá? Então, se ela tem um atraso nesse desenvolvimento, essa criança acaba tendo uma predisposição a preferir alimentos moles, pastosos, líquidos, que é as crianças que normalmente ainda consomem alimentos através de mamadeira, ou então só consomem alimentos pastosos, como uma papinha, mesmo tendo a idade já para consumir alimentos sólidos. E as deficiências nutricionais? Como que elas podem impactar diretamente também na saúde da criança com autismo? A vitamina D, por exemplo, ela apresenta níveis mais baixos em crianças com TEA e ela está diretamente relacionada com a imunidade e a modulação do comportamento dessa criança. O ômega 3, por sua vez, ele também está com uma redução nesse organismo por consumo baixo e ele também está ligado à cognição, linguagem e comportamento dessa criança. O ferro, ele tem também baixa na ferritina sérica desse organismo, relacionados a sono, desenvolvimento cognitivo e riscos de anemia. No ferro, é muito importante
avaliar tanto a ferritina como também o metabolismo do ferro. Porque muitas das vezes queremos avaliar apenas o estoque desse ferro. Porém, no TEA, é muito comum o organismo das crianças estarem inflamados. E quando nós temos uma inflamação presente nesse organismo, a ferritina, ela não tem um valor fidedigno. Então, nós precisamos tratar a inflamação para realmente conhecer como está o estoque desse ferro. Então, quando nós avaliamos o metabolismo do ferro juntamente com a ferritina, nós conseguimos comparar se esse resultado é fidedigno ou não. Se tem substrato ou se nós precisamos suplementar ou trabalhar por via alimentação. E também temos o zinco, que vários estudos apontam que os níveis reduzidos de zinco no TEA acabam impactando diretamente, como nos cofatores enzimáticos, regulação do glutamato e do GABA, e também na palatabilidade dessa criança. Então, quando a criança tem uma redução de zinco, as papilas gustativas, elas achatam e essa criança não consegue ter a mesma percepção de sabor do que quando o zinco está em um nível normalizado. O complexo B, quando nós temos a deficiência nesse grupo de vitamina, eles acabam causando alterações no metabolismo da metionina, causando, então, impacto na metilação e na síntese de neurotransmissores. Quando pensamos na B12, nós devemos levar em consideração não apenas a deficiência nutricional de B12, mas sim a sua utilização. É muito comum no autismo nós encontrarmos B12 com faixas de 1.200, 1.600. E aí eu pergunto, aonde está sendo absorvida ou então utilizada essa vitamina? Ela está sobrando no organismo? Como que nós conseguimos avaliar tudo isso? Então, a gente precisa avaliar se esse organismo ele está inflamado, como que está a homocisteína dessa criança, desse organismo. E se estiver normalizado, então precisamos avaliar de forma mais criteriosa o complexo B, para ver o grupo metil. Se o grupo metil está sendo suficiente para fazer toda essa síntese e acabar utilizando a B12 no processo da metilação. E junto a todas essas observações que são necessárias realizar no processo de avaliação da criança, também temos como tratativas algumas dietas especiais, que se falam muito de dieta sem glúten e caseína para crianças autistas e também a cetogênica. Tem muitos estudos, muitas revisões sistemáticas que mostram que dieta sem glúten e caseína melhoram em subgrupos a modulação inflamatória dessas crianças, a exclusão desses peptídeos opioides. Já a dieta cetogênica, alguns estudos pilotos mostram que tem uma melhora tanto na cognição e no comportamento dessas crianças. Porém, apresentam riscos nutricionais e baixa adesão, tanto da família como da criança. Então, o que é necessário? Qual que é o manejo nutricional que deve ser feito? Primeiro passo é, no processo da avaliação, ser feita uma avaliação bem criteriosa, bem detalhada, para que você consiga coletar o máximo de informações, tanto com a família, como também depois com essa criança. Então, você precisa identificar qual é o perfil alimentar dessa criança. Essa criança ela tem um perfil seletivo restritivo, ela é uma criança que apresenta neofobia alimentar, ela é uma criança que tem um perfil sensório reativo, um perfil alimentar comportamental, um perfil opositor, ele tem uma preferência por carboidratos e ultraprocessados, ele tem uma restrição por experiências negativas, ou ele é um comedor ansioso. É necessário identificar tudo isso para que você consiga, de fato,
definir qual vai ser o planejamento terapêutico que vai ser trabalhado com a criança. Dentre isso, também é importante avaliar qual é o perfil familiar dessa criança. Qual é o estilo parental. Então, os pais, eles são pais de estilo autoritativo, eles são pais autoritários, permissivos ou negligentes. Mas o que isso vai influenciar na seletividade alimentar dessa criança? Os pais que são autoritativos é muito mais positivo, porque eles favorecem os avanços graduais na aceitação da alimentação, na aceitação de evolução e também de adesão no plano terapêutico da criança. Os pais autoritários têm uma piora na seletividade alimentar da criança. Então, a criança aumenta a recusa, o comportamento opositor. Já os pais permissivos, eles mantêm a seletividade alimentar estável, sem desafios algum. E os pais negligentes, eles colocam muito em risco todo o processo terapêutico, todo o planejamento. E eles também aumentam os riscos de carências nutricionais dessa criança e a desorganização alimentar, porque eles não conseguem manter nenhum tipo de adesão ao plano ou às orientações que são passadas. Também é necessário avaliar toda a sintomatologia que essa criança te apresenta e também os exames bioquímicos dela, se tem alguma deficiência, alguma carência ou algo que nós precisamos tomar mais por atenção. Então, o planejamento nutricional. Quando que eu devo fazer um plano alimentar para essa criança? E quando que eu devo indicar essa criança para uma terapia alimentar? Voltando lá no slide que nós falamos sobre a seletividade alimentar, nós temos 3 graus. Se eu tenho uma criança que tem uma seletividade alimentar grave, que consome menos do que 10 tipos de alimento, será possível montar um planejamento alimentar para ela? Não. Então, essa criança, nós precisamos entrar de forma imediata com a terapia alimentar. Se é uma criança que eu tenho um repertório alimentar maior, eu consigo entrar com um planejamento alimentar e também indicá-la para terapia alimentar, caso ela seja uma criança seletiva. Então, é necessário fazer uma avaliação com essa criança. E, de fato, o que é, então, a terapia alimentar? A terapia alimentar, ela tem como principal objetivo ampliar o repertório alimentar dessa criança, regular aspectos sensoriais e motores orais. Então, se ela tem sensibilidade com alimentos mais pastosos, se ela tem preferência por alimentos mais crocantes, se ela tem dificuldade de lateralização de língua, se ela tem dificuldade de mastigação ou abertura total da boca, deglutição, garantir adequação nutricional dessa criança, melhorar a relação da criança, família e alimento. Porque muitas das vezes, para os pais atípicos, o momento da alimentação é um momento de guerra. É um momento de dor, de sofrimento, de ansiedade. Então, a terapia alimentar, ela vem para melhorar essa relação, para trazer para os pais esse momento de paz e também para as crianças esse momento de segurança. E com isso favorecer a autonomia dela e a qualidade de vida. E nós temos algumas técnicas que são aplicadas na prática da terapia alimentar. A primeira é a Get Permission. A Get Permission, ela vem para solicitar, para fazer com que a criança permita o contato com o alimento. Então, nós não obrigamos a criança a comer, nós não obrigamos a criança a morder, né? Nós solicitamos essa permissão dela. Então, vamos aproximando o alimento até que ela se sinta segura e inclua esse alimento
ali na rotina, na atividade, no processo terapêutico dela. E assim nós então conseguimos engajar a criança e estar direcionando ela. Então, nós podemos caminhar com o tamanho das mordidas, por exemplo, começa com a mordidinha de ratinho, que é bem pequenininha, depois a mordidinha de gatinho, de cachorro, de cavalo, de elefante, que vai aumentando os pedaços. Então, nós pegamos essas migalhinhas e vamos aumentando até chegar ao alimento em si, o alimento sólido, o pedaço maior que ela possa morder. E qual que é o objetivo dessa ferramenta? É reduzir a resistência dessa criança, a ansiedade e o controle dela para que ela consiga ir incluindo novos alimentos em pequenas porções. Temos também o food chain, que é a introdução gradual de novos alimentos a partir de alimentos que já são aceitos, usando semelhanças de sabor, textura, forma e cor. Então, por exemplo, aqui na imagem, nós temos o bolo, que era um bolo de cenoura, que a criança aceitava. Então, vai bolo de cenoura, você vai fazer panquequinha de cenoura, até você conseguir de fato chegar na cenoura e depois chips de cenoura, até conseguir encontrar qual é a textura que melhor agrada, o sabor que melhor agrada essa criança, tá? E no food chain, ele tem o objetivo de expandir a variedade alimentar sem gerar estresse na criança. Então, muitas das vezes, a criança não consegue ainda colocar a cenoura na boca, mas ela consegue consumir o bolo, ela consegue consumir a panqueca, ela consegue consumir um suco, mas não de fato morder ainda a cenoura. Tem também a ciência ABA, né, na seletividade alimentar. O que é a ciência ABA? É uma abordagem baseada em ciência comportamental que usa a análise de contingências para aumentar comportamentos desejados e reduzir aqueles que não são desejados. E qual que é o principal foco da ciência ABA? É o reforço positivo, modelagem, o encadeamento, exposição. Então, como que nós conseguimos aplicar isso na alimentação? Na alimentação, nós não forçamos a criança a comer, né? Nós ensinamos habilidades para ela, habilidades alimentares, passo a passo. Então, a gente tem algumas técnicas que nós podemos utilizar que vai ensinar a criança a discriminar os alimentos. Então, ensina ela a diferenciar cor, textura, cheiro, sabor. Tem a modelagem, que é o reforço de aproximação sucessiva do comportamento desejado. Então, por exemplo, eu, terapeuta, pego o alimento, eu toco, eu cheiro, eu beijo, eu levo até a minha boca, tudo para que essa criança tenha a modelagem. Ela pegue nós chamamos muito de comportamento espelho, né? Que é, ela vai pegar esse meu comportamento e vai espelhar nela. Então, ela começa a fazer também. Tem o encadeamento, que são sequências de ações alimentares ensinadas passo a passo. Então, ela vai fazer essa sequência, eu passo para ela com uma orientação básica e ela consegue já seguir. Tem a exposição sistemática, que é uma repetição segura, né, desse alimento de formas novas a serem apresentadas para reduzir a neofobia alimentar. E o reforço positivo. Então, toda vez que a criança consegue, por menor que seja esse passo, nós vamos elogiar, nós vamos sempre dar uma recompensa, mas não uma recompensa ligada à alimentação, uma recompensa voltada para formar aquele comportamento desejado. Então, se ela fez a demanda solicitada, ela tem um reforçador positivo. E também tem a escalada do comer. A escalada do comer, ela nos mostra aonde a criança está em cada alimento. Na escalada do comer, são 32 passos para que a gente consiga fazer a criança, de fato, comer um alimento. Então, todo alimento novo que eu coloco na frente dessa criança, eu preciso avaliar se ela consegue tolerar a presença dele, se ela consegue interagir, se ela consegue cheirar, tocar, lamber, provar, até de fato comer.
E cada um desse degrau, dessa escadinha, né, tem os passos que devemos seguir. Então, se ela tolera esse alimento longe dela, no centro da mesa, próximo dela, dentro do próprio prato, porque tem criança que aceita o alimento na mesa, mas não aceita colocar dentro do prato. Se você coloca dentro do prato, ele já tem ali um processo de desregulação e você precisa retirar. Tem criança que já tolera esse alimento dentro do prato. Então, a escalada do comer, ela me mostra exatamente aonde essa criança está para que eu possa, então, planejar os próximos passos do planejamento terapêutico dela. E aqui nós temos, então, a equipe multiprofissional. Para trabalhar todas essas condições no TEA, não é a nutricionista que faz o trabalho sozinha, não é o médico, não é a fono, não é o psicólogo, não é o terapeuta ocupacional. São todos em conjunto, tá? Então, cada profissional, ele tem uma atuação importante. Ele tem uma atuação que é a chave para fazer o desenvolvimento dessa criança. Né? A terapia alimentar, por exemplo, ela é uma terapia que é aplicada por nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Mas como assim, se é alimento? Exatamente. A nutricionista, ela vem com o objetivo de aumentar o repertório alimentar dessa criança, de melhorar o repertório alimentar dessa criança. Quando a psicóloga trabalha a terapia alimentar com a criança, ela vem para reduzir o comportamento, né, alimentar que essa criança apresenta, essa recusa, essa fuga, essa insegurança. A fonoaudióloga, ela já trabalha as questões motoras orofaciais, então, mastigação, deglutição, lateralização de língua, e o terapeuta ocupacional trabalha a parte sensorial, então a dessensibilização sensorial que essa criança apresenta. E o médico, por si só, um fator muito importante, né, para dar todo o diagnóstico e suporte medicamentoso. O dentista também é muito importante, porque a criança autista, ela tem muita dificuldade em higienização bucal. Então, muitas das vezes, eles apresentam questões odontológicas que causam dor. E quando causam dor, nós voltamos lá naquelas questões sensoriais. Então, eles não conseguem expressar essa dor, né? Não conseguem falar que está com dor e acabam, então, tendo comportamentos como irritabilidade, agressividade, que acabam sendo confundidos. E muitas das vezes, esse manejo, né, que é realizado, acaba se concentrando ali no profissional psicólogo, por exemplo, porque realmente acha, de fato, que é uma questão comportamental. E muitas das vezes é um comportamento resultante da dor, tá? Então, cada profissional é como uma engrenagem, né? Então, se um trava, todo o processo perde eficiência, né? Se o paciente ele não está realizando acompanhamento psicológico, a terapia alimentar ela trava. Se ele não está trabalhando a sensibilidade sensorial que ele tem na terapeuta ocupacional, a terapia alimentar trava. Então, tudo está interligado. E por isso que é muito importante a comunicação entre os profissionais, para melhorar o desenvolvimento desse paciente. Bom, aqui eu coloquei um caso clínico meu, de uma paciente, ela é autista, hoje ela tem 7 anos, ela faz acompanhamento há 1 ano comigo. A mãe, ela chegou se queixando da sensibilidade olfativa e da rigidez cognitiva da criança. Aqui do lado está a frequência alimentar que essa mãe respondeu. A criança, ela consome no café da manhã apenas leite com achocolatado. No lanche da manhã e no lanche da tarde, ela consome apenas
biscoito de polvilho ou bolo de chocolate caseiro. No almoço e no jantar, ela consumia apenas arroz branco sem sal e linguiça fina de frango largo. Aqui do lado, nós conseguimos observar na coluna do nunca que ela está praticamente toda selecionada. Então, carne bovina nunca, carne suína, ovos, peixe, leguminosas, verdura. Essa criança não consome. Peraí que eu vou pausar e eu vou soltando um por um. E aqui pode parecer que é o mesmo dia, mas não é, porque ela vem após a escola, então ela sempre está de uniformezinho. Mas aqui, ó. Esse primeiro vídeo, eu estou tentando fazer com que ela se aproxime com pequenos passos, dando beijo ou lambida num pedaço de frango. Ela consegue beijar, mas depois, por questões sensoriais, ela limpa a sua boquinha. Aqui já foi outro dia. No garfinho dela tá hambúrguerzinho de frango que ela fez no formatinho de coração. E na minha mão está um pedaço de filé de frango grelhado. Meu Deus, que delícia! E aí? Tá gostoso esse? E o que é esse? Eu comi, eu comi. Ah, é? Por mais que seja o mesmo tipo de proteína, ele muda a aparência e também a textura. Porque o hambúrguerzinho de frango, ele é triturado e depois ele fica no moldezinho, enquanto o filé de frango não. Esse daqui não é um vídeo, é só uma foto, é ela segurando uma coxinha de frango. Aqui já é ela fazendo o hambúrguer de frango com carne bovina. E aqui é ela experimentando. Mostra, pessoal, o que é isso? Mostra pra eles. Carninha. Pega um, mostra pra eles. Mostra lá. E aí? Pode comer? Pode comer. De mordidinha de... Lambida de sapo. Lambida de sapo. Faz uma que a gente fez no ano passado. Qual? Sapo. E a mordidinha de formiga? E a de dinossauro? Au. Mastiga, hein? E a dinossaurona? Você pode observar que ela estava lambendo. Eu vou até voltar um pouquinho. Qual? Ela estava lambendo, que é um pequeno passo. E a mordidinha de formiga? E depois eu peço para ela dar uma mordidinha de formiga. E ela coloca inteiro na boca. E a dinossaurona? Que aí ela já pulou para a mordidinha de dinossauro. Então, quais foram as técnicas que foram utilizadas aqui? No atendimento, não tem como nós utilizarmos apenas uma técnica, né? Nós precisamos mesclar muitas das vezes. Então, no atendimento dessa minha paciente, eu utilizei todas as técnicas. Eu utilizei o Get Permission, que é quando eu coloquei o pedacinho para ela poder lamber. Junto, já estava ali a ciência aba, que é quando eu faço os pequenos passos. Já tinha também o Food Chain, que é quando eu pego o filé de frango e mudo a textura dele. Teve também o Food Chain, quando a gente começa a incluir carne bovina no meio desse hambúrguer que já está sendo aceito para ele. E todos eles nós tivemos que fazer uma avaliação dessa escalada do comer. Então, aqui nesse processo, o que foi trabalhado com ela? Nuggets caseiro. O nuggets caseiro com legumes, então nós conseguimos colocar cenoura, beterraba, abóbora e couve, o filezinho de frango grelhado, a coxinha da asa e a carne bovina. Parece que foi fácil e rápido, mas todo esse processo levou 14 sessões. Então, 14 sessões, sendo que ela realiza uma por semana, daí praticamente 4 meses e meio de processo terapêutico para conseguir incluir uma nova proteína. Esse é um dos meus casos clínicos que eu considero um sucesso. Hoje a Helena não consome a proteína bovina, porque ela ainda tem muita dificuldade. E o frango coxinha, ela também tem dificuldade, mas ainda consegue consumir.
o que ela mais se adaptou e aceita com frequência é o filezinho de frango e os nuggets, mesmo sabendo que tem legumes. Bom, e agora eu deixo uma frase de agradecimento, onde fala que a nutrição ela não é um tratamento curativo do autista, mas ela impacta fortemente nos sintomas, qualidade de vida e evolução funcional desse paciente. Muito obrigada. Parabéns, Nathalie. Um tema muito importante, né? Extremamente amplo, complexo. Gostei muito desse caso clínico aí que você apontou, né? Interessante, demora mesmo. E é muito prático também, né? Na verdade, essa terapia é mais prática do que, né, a propriamente dita, o falar, né? Somente explicar, né, para o paciente. Mas acho que é mais prático e lúdico mesmo. Então, tem que ter um perfil, né, para trabalhar com essa criança. Gostei bastante aí de aprender com você. Mas eu fiquei só com uma duvidazinha aqui, se você puder me responder, que surgiu durante a consulta, ou a palestra. Como a nutrição poderia modular essa neuroplasticidade e influenciar o comportamento alimentar no transtorno do espectro autista? Bom, a nutrição, ela influencia diretamente a forma como que o cérebro ele se adapta e organiza as suas conexões, né, que é um fenômeno chamado de neuroplasticidade. E aí nós temos muitos nutrientes que são essenciais nesse processo, como a vitamina do complexo B, o ácido fólico, a vitamina B12, né, que a gente falou um pouquinho, que participa do processo da metilação, a síntese dos neurotransmissores e também regula o funcionamento dessas células nervosas. Também tem ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, como o ômega 3, que também aumenta a fluidez ali das membranas neurais. E também os antioxidantes, que vêm das dietas, ou caso a criança não tenha uma dieta ampla, a gente consegue fazer uma suplementação para reduzir esse estresse oxidativo. Tá? Então, a dieta, ela também vai influenciar, quando a criança tem um repertório alimentar melhor, na microbiota intestinal. Então, vai melhorar também essa barreira desse intestino, né, que também vai reduzir ali as substâncias que causam essa inflamação neural no organismo da criança. Né? Então, quando a gente tem uma oferta completa desses nutrientes, a capacidade do cérebro de aprender e ter novas respostas, se adaptar aos estímulos e reduzir a reatividade sensorial, só aumenta, favorecendo assim uma aceitação melhor, uma aceitação maior. Agora, quando a criança tem uma dieta pobre de nutrientes, ou então é rica em ultraprocessados, limita essa plasticidade. E aí dificulta a adaptação ou então a inserir esses novos alimentos. Elas não aceitam. Você tocou na questão da microbiota intestinal, né? O uso de probióticos para esse tipo de público seria válido quando tem essa alteração? Sim, eu faço uso de probióticos também quando indicado para as crianças, só que eu faço sempre com a avaliação dessa microbiota intestinal, né? Porque muitas das vezes as crianças elas têm uma alteração, mas por falta de consumo de fibras, por falta de busca, né? Não porque a criança não come, mas até por falta de oferta dos pais, de falta de conhecimento. Então, eu prefiro avaliar como está esse intestino, juntamente como está o organismo. Está inflamado? Então, vamos tratar primeiro essas bases, aí trato junto o intestino, para depois a gente começar a trabalhar essa terapia alimentar, inserir novos alimentos, né? Porque tratando essa microbiota intestinal, tratando essa barreira, a gente melhora até os comportamentos estereotipados que essas crianças apresentam. São processos lentos, né? São muitos. Legal. E deixa eu perguntar mais uma coisinha. Em quais casos a suplementação nutricional ela deve ser priorizada em detrimento a essa exposição alimentar gradual? A suplementação nutricional ela tem que ser priorizada quando tem um risco clínico imediato, né? E não pode esperar esse processo de aceitação alimentar, porque é um processo já mais lento, mais demorado, né? Então, por exemplo, a criança tem uma deficiência nutricional grave,
já está com anemia, né? Você está observando clinicamente que está tendo alguma alteração, então a gente já entra com uma suplementação. Ou então tem um comprometimento do crescimento dessa criança, do desenvolvimento dessa criança, ela não está ganhando peso, não está na estatura que deveria estar adequada para a idade dela, por falta de substratos, também entramos com suplementação. E também dependência de formas artificiais da alimentação, como fórmulas nutricionais, né, quando não tem uma ingestão oral suficiente para garantir esses nutrientes essenciais. Nesses casos, a suplementação ela garante uma segurança nutricional imediata para essa criança, né, enquanto as técnicas de exposição gradual elas vão acontecendo, né, pelo processo da terapia alimentar. E aí, quando a criança ela tem já uma base bem estabelecida, fortificada, ela começa a aceitar os novos alimentos. Porque a gente viu que, né, quando tem uma redução do zinco, por exemplo, essa criança ela tem uma alteração nessa palatabilidade, então ela não vai aceitar esses novos alimentos. Se ela estiver inflamada, ela não vai aceitar novos alimentos. Então, se tem essa necessidade, essa importância, nós suplementamos, mas junto casamos com o processo terapêutico na terapia alimentar para ir aproximando ela desse novo alimento. Não deixamos descartado. Aí essa suplementação em forma de gomas ou pós, que vai depender, pozinhos, né, que vai depender da aceitação também, né, Sim. da criança. Vai de acordo com a aceitação da criança e também sabores, né? Tem crianças que vão ser sem sabor, tem crianças que são saborizadas, então depende da aceitação dessa criança. Criança que aceita com sabor de morango ou com sabor de laranja, ou então a criança que não pode ter sabor nenhum, que a mãe vai colocar em uma outra bebida, então a gente consegue trabalhar melhor. Mascarar isso, Muito bom. Parabéns mais uma vez, muito obrigada por compartilhar, né, todo esse conhecimento, experiência conosco. Foi um momento, acredito que de muito aprendizado para todos nós, né? Sensibilidade, inspiração para muitos. E a sua forma de transmitir aí esse conteúdo fez toda a diferença, né? Nos proporcionou um olhar mais humano e consciente sobre o transtorno do espectro autista. E eu agradeço em nome do Unisalesiano e da coordenadora do curso, Ariadne Pires, as suas valiosas contribuições. Foi muito bom tê-la conosco novamente nesse encontro e agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a vocês, agradeço a Ariadne, a faculdade pelo convite, né? É muito bom estar aqui novamente. Depois de tantos anos, a gente vem, compartilha um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa caminhada. E sempre que puder, estarei de coração aberto para compartilhar meu conhecimento com vocês. Muito obrigada, Leonardo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.